Bom dia, este é o Morning Call Monte Bravo, mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar seu dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Vem comigo! Os mercados iniciam o dia com um tom claramente mais construtivo, puxado por uma forte correção no petróleo e consequente alívio nas curvas de juros, em um movimento que sinaliza uma reprecificação relevante do risco geopolítico. O Brent recua quase 9%, voltando para a faixa de $100 americanos por barril, enquanto o WTI cai mais de 10%, refletindo sinais mais concretos de descalada no Oriente Médio. Esse movimento se traduz diretamente nos ativos globais. Os juros americanos cedem, com o Treasury de 10 anos em 4,34% e o de 2 anos em 3,85%. Enquanto as bolsas avançam de forma consistente, com o S&P subindo 0,9%, o Nasdaq 1,4% e a Europa liderando com ganhos próximos de 3%. O ouro, por sua vez, sobe mais de 3%, indicando que, apesar do alívio, o mercado ainda mantém proteção. No câmbio, o dólar segue sem direção clara, com o euro estabilizado ao redor de 1,17. O gatilho desse movimento está na melhora da percepção geopolítica. A manutenção do cessar-fogo e a travessia de navios pelo Estreito de Hormuz, sob escolta militar, reduziram o risco de uma interrupção mais severa na oferta de energia. Além disso, há sinalizações mais construtivas no campo diplomático, com o Irã indicando disposição para um acordo mais amplo e os Estados Unidos apontando progresso nas negociações, o que alimenta a possibilidade de um memorando para encerrar o conflito. Esse conjunto de fatores reduz o prêmio de risco no petróleo e, por consequência, alivia a pressão inflacionária global. Do ponto de vista macro, a leitura começa a mudar na margem. A queda do petróleo reduz o impacto sobre a inflação cheia, ao mesmo tempo em que os dados de atividade passam a mostrar sinais de desaceleração, com indicadores de serviços mais fracos e expectativa de um mercado de trabalho menos aquecido nos Estados Unidos. Isso reforça a percepção de que o mercado pode ter exagerado na precificação mais hawkish recente dos bancos centrais. Nesse contexto, a tendência passa a ser de uma correção gradual dos juros ao longo dos próximos meses, com bancos centrais mantendo uma postura cautelosa, mas sem necessidade de retomar um tom mais agressivo. A combinação de menor pressão inflacionária e atividade mais moderada cria um ambiente mais equilibrado para a política monetária. Na alocação, esse cenário abre espaço para uma postura mais construtiva, mas ainda com disciplina. A duration volta a ganhar atratividade como hedge em um ambiente de desaceleração e queda de juros, enquanto a exposição a risco pode ser mantida de forma seletiva, considerando que o cenário geopolítico ainda não está totalmente resolvido. No Brasil, a estratégia segue concentrada em ativos indexados à inflação e caixa, refletindo o pano de fundo doméstico ainda desafiador. No cenário local, os vetores principais continuam sendo política, fiscal e atuação do Banco Central. As eleições seguem apertadas, reforçando a incerteza política, enquanto o Congresso avança com propostas de impacto fiscal relevante, especialmente em ano eleitoral. Ao mesmo tempo, o governo intensifica medidas de estímulo, incluindo programas de renegociação de dívidas, o que adiciona pressão sobre o quadro fiscal. A ata do Copom reforça uma postura cautelosa, com preocupação relevante em relação às expectativas de inflação, o que limita o espaço para cortes mais agressivos da Selic. O câmbio segue relativamente forte, com o dólar testando a região de R$ 4,90, sustentado pelo diferencial de juros e pelo próprio ambiente externo. No noticiário global, além da geopolítica, os dados seguem mistos. A China mostra resiliência em serviços, enquanto a Europa apresenta sinais mais claros de desaceleração, com o PMI de serviços entrando em território de contração. Esse contraste reforça a ideia de um crescimento global mais heterogêneo. Na agenda, o mercado acompanha dados relevantes nos Estados Unidos, como ADP e estoques de petróleo, além de falas de dirigentes do Fed, enquanto no Brasil,
o fluxo cambial ajuda a calibrar a leitura sobre a entrada de capital. Em síntese, o mercado reage positivamente ao alívio no petróleo e à melhora da percepção geopolítica, mas ainda em um ambiente que exige cautela. A queda da energia ajuda a aliviar a inflação e abre espaço para juros mais baixos, mas a resolução do conflito ainda não está garantida. O cenário, portanto, se torna mais construtivo na margem, porém ainda dependente dos próximos desdobramentos. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!